sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Domingo de Ramos, o texto que nós vamos ler hoje é o texto que relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos os domingos que antecedem a Páscoa, nós lembramos desse momento, dessa mensagem tão importante, a realeza de Jesus. Nesse tempo da Quaresma, nós nos dedicamos a orações, aos jejuns, à mortificação da nossa carne, a pensar mais profundamente sobre a miserabilidade humana, a necessidade que nós temos de um Salvador. E finalmente nós estamos caminhando para essa cena dramática, para esse momento dramático em que Jesus será crucificado. No entanto, uma semana antes, no domingo antes da ressurreição, o domingo que antecede a sexta-feira da paixão, nós lembramos desse momento em que Jesus entra como um rei em Jerusalém. Se você encontrou, diga amém. Mateus 21, a gente vai ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em uma jumenta, e no jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhados pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Vamos orar? Deus, nós pedimos ao Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã. Nós desejamos a tua palavra, nós sabemos que essa palavra ela pode trazer transformação para as nossas vidas. Acima de tudo, nós desejamos entregar os nossos corações como pertencentes a ti, ó Jesus. O Senhor é o nosso Rei, é o Senhor quem deve estar sentado no trono do nosso coração, governando as nossas emoções, governando a nossa vida, governando o nosso ser. Nós te pedimos, Hosana, salva-nos, ó Deus, nós precisamos da tua salvação. Amém. Amém? Os irmãos podem me arranjar um copinho d'água, por favor? Falei muito hoje, estou com a minha garganta seca. Gente, nós estamos aqui na reta final da vida e do ministério público de Jesus. É verdade, nos últimos sermões, o tempo todo os discípulos estavam tentando afastar Jesus de Jerusalém. As manifestações públicas de Jesus, os seus milagres, os seus sermões, aquilo que ele estava fazendo, apesar de beneficiar muitas pessoas, estava provocando um certo tipo de ira, um certo tipo de desconforto nos líderes do povo judeu. Eles estavam alvoroçados, pensando na ideia de Jesus e naquilo que ele falava e fazia. Os discípulos também estavam com medo.
Os discípulos também temiam pela vida de Jesus, talvez também pelas suas próprias vidas. Mas Jesus se volta agora para Jerusalém. Obrigado. Jesus se volta para Jerusalém. E a gente sabe onde essa história vai chegar. A gente sabe que Jesus está indo para ser crucificado. No entanto, a coisa muda por hora, porque o texto que nós acabamos de ler, ele relata uma entrada triunfal, alegria tomando conta daquelas pessoas, um louvor, e talvez afastando por um momento a ideia de perseguição, a ideia de que talvez eles pudessem ser mortos e até mesmo Jesus. E a gente vai meditar sobre isso, e eu espero que essa alegria também tome os nossos corações. Mas a verdade é que Jesus, ele representa uma subversão total da realidade. Jesus é o verdadeiro rei, é aquele que é digno dos poderes, dos tronos do mundo, mas na verdade ele não chega a Jerusalém com um exército, com um arsenal de armas ou com um cavalo que pudesse lhe garantir força militar, mas chega humilde, proclamando paz, salvação. É esse tipo de evangelho que mexe com as nossas cabeças, porque é isso que Jesus está fazendo. Ele não está reformando o mundo, ele está transformando completamente, criando um novo mundo para uma nova realidade, que é construída a partir de si mesmo, a partir do evangelho da salvação. É isso que nós precisamos entender quando nós lemos o evangelho. Nós não estamos falando em Jesus dando um jeitinho nas coisas para que elas se tornem melhores, mas Jesus está mudando toda uma lógica. Então, eu queria que você lesse comigo versículo por versículo. Olha só: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: vão à aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles, e logo eles deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em um jumento e numa jumentinha, cria de animal de carga. Do alto de uma montanha, Jesus está chegando, o Monte das Oliveiras, um lugar elevado. Ele olha para Jerusalém, o lugar onde ele seria julgado, sentenciado. O paralelo tem que ficar diante das nossas vistas o tempo todo. Esse Jesus que olha para Jerusalém, um lugar que deveria receber ele como um rei, o lugar que deveria receber ele com honra, e de fato receberá por parte daquelas pessoas que seguiam Jesus, por parte daquelas pessoas que seguiam Jesus, de fato, uma parte das pessoas receberão Jesus com júbilo, mas nós devemos lembrar daquilo que vai acontecer ao longo dessa semana. Hoje, domingo, Jesus será recebido com louvores, com pessoas fazendo toda uma procissão, recebendo alegria, cantando, lembrando dos salmos. No entanto, nesta mesma semana, uma grande multidão dirá para ele, e dirá para todo mundo: crucifica ou crucifica. Jesus sabe disso. Jesus olha para essa cidade e vê esse dilema entre as pessoas desejarem Deus e odiarem Deus, entre elas declararem agora um louvor a Ele e depois todo o seu ódio, em toda a sua pecaminosidade contra Ele. Jesus está lá no alto do monte. Ele sabe que a palavra de Deus precisa se cumprir. E é verdade, Zacarias 9 falava sobre isso, de que um rei viria marchando. Zacarias 9:9 diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exultem, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumenta. A gente sabe nas profecias do Antigo Testamento, nós refletimos em muitas delas ao longo dessa semana, de que as profecias eram terríveis.
A chegada do Messias seria marcada por guerras, por sangue, por fogo, por todo tipo de destruição. Se você ler os profetas menores, você ficaria aterrorizado. A chegada do Messias, como os profetas disseram, seria uma chegada violenta. É verdade. Essa chegada violenta significaria o Messias destronando todos os outros poderes, com força, com violência, quebrando todos aqueles que se resistissem contra os seus caminhos. A paz esperada por Jerusalém, a filha de Sião, seria a paz conquistada com um tipo de golpe contra todos os reis e impérios desse mundo. Talvez muitos judeus estavam esperando isso. Talvez muitos judeus estavam esperando uma cena de guerra. E a ideia de um rei vindo no jumentinho significa que esse rei já marchou contra os povos, já derrotou os povos e vem em paz marchando para Jerusalém, não contra Jerusalém. Porque talvez se esse rei chegasse como os outros reis e imperadores vinham em seus cavalos, montados com suas armaduras, suas espadas, talvez isso representasse algum tipo de perigo para Jerusalém. Mas não, quando o rei vinha montado em um jumentinho, significava que ele estava em paz. A guerra acabou. E talvez seja essa mensagem que Jesus está proclamando por hora, de que ele está marchando não contra Jerusalém, mas a favor de Jerusalém, a favor da filha de Sião, de que ele não está vindo guerrear contra Jerusalém, e que Jerusalém não será encontrada entre os inimigos de Deus, mas será encontrado entre os favorecidos de Deus. E o jumentinho, o rei montado nele, significa que ele não precisa levantar armas, ele está num triunfo de paz, que ele está vindo proclamar o Shalom. A ideia de evangelho, inclusive, ela suscita isso, de que evangelho é uma boa notícia, de que nós estávamos em perigos mortais, mas fomos salvos, não é isso? De que um cavaleiro ia ao campo de batalha, ele colhia as informações, ele via se o seu exército, o seu povo estava vencendo a batalha, e depois de ter vencido, ele volta com boas notícias, volta assim, cavalgando, não com desespero, não dizer para as pessoas, peguem armas, se preparem, o inimigo vem aí, mas ele proclamava boas notícias, de que nós vencemos, nós não precisamos mais nos preocupar com os nossos muros, nós não precisamos mais nos preocupar com os nossos portões, porque o mal que viria sobre nós foi derrotado. E de certa maneira Jesus está proclamando nesse exato momento de que ele é o único que pode aniquilar o mal e proclamar paz de verdade. Enquanto de um lado você tinha Pilatos, um representante do Império Romano. E o que era o Império Romano? Eram essas botas de aço que esmagavam todos os outros povos. O César, na verdade, era um deus, não era simplesmente um imperador, era um deus. Tinha todo o exército, todo um arsenal, todo um poder bélico ao seu favor. Quem poderia derrotar César? Quem poderia derrotar o imperador romano? Jesus poderia fazer isso? Se ele pode, por que nós não proclamamos ele rei rápido, como eles já tentaram num outro tempo? Mas Jesus não vencerá esse César através da violência ou do exército ou do tipo de espada. O tipo de vitória que Jesus vai garantir para o seu povo será uma vitória quase que invisível aos olhos humanos, mas tão real e concreta. Enquanto César marchava com todo o seu poder, enquanto Pilatos entrava por outro lado da cidade, diferente dos Montes das Oliveiras, quando Pilatos entrava na cidade, entrava com toda uma cavalaria, demonstrando poder, honrarias. O seu exército era feito de oficiais romanos, o de Jesus de gente perdoada, pecadores arrependidos, cegos que agora vê, mortos que ressuscitaram, coxos que agora andam, acamados que receberão perdão. Talvez o exército de Jesus seja outro. Veja o paradoxo. Entre tantos poderosos e pessoas merecedoras do nosso mundo, aqui estamos nós, convocados para participar do exército de Deus. Pecadores de outro tempo, inimigos de Deus,
com nossas falhas, com nossas crises e com as nossas vidas bagunçadas, Jesus nos convoca para o seu reino, para fazer parte dessa grande comissão que celebra o triunfo do nosso Rei Jesus. Veja os paralelos. Jesus está entrando em Jerusalém, ele sabe exatamente que a vida dele precisa estar alinhada com as profecias, e o que diz a profecia, além de todas essas verdades, inclusive as verdades de violências, elas não são mentiras, porque elas ainda não aconteceram. Certamente nós sabemos disso. O dia da violência, do juízo virá, terrível, mas nesse momento nós podemos proclamar paz, nesse momento nós podemos proclamar misericórdia. Mas é verdade, o Apocalipse está aí para não deixar ninguém desesperado ou sem direção. Ele virá uma segunda vez, talvez aí sim, cavalgando, talvez vindo em guerra contra os seus inimigos. Mas a gente pode proclamar hoje: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Nós podemos proclamar hoje misericórdia e shalom para aqueles que se dobrarem diante de Jesus, que aceitarem a humildade do seu sacrifício. Nós podemos proclamar isso. Cada uma das profecias a respeito do Messias se cumprem em Jesus. Se você olhar para o texto sagrado, você verá que muitas delas já se cumpriram e fazem sentido, que outras ainda faltam se cumprir plenamente nele. Essa é a beleza de olhar para as Escrituras, é olhar a realidade do já e do ainda não, de que coisas já estão claras para nós, mas há tantas outras partes da história que ainda não se cumpriram. Mas nós olhamos aqui, em um ato de Jesus, da sua sabedoria, do seu conhecimento, de que os discípulos podem sim, desçam e busquem o jumentinho. É assim que o Messias deve entrar, o filho de Davi deve entrar em Jerusalém. A sua marcha triunfante precisa ser em cima de um jumentinho. Onde os discípulos podem arranjar? Jesus sabe. Jesus sabe que a vida dele não é aleatória, a cruz não é uma anomalia na história de Jesus, ela faz parte, ela é intencionada, como diz o próprio apóstolo Pedro, que antes da fundação do mundo já havia cruz, já havia sacrifício. O desenrolar da história, apesar de ser algo surpreendente para todos nós e para os discípulos, para Jesus não é uma surpresa, é uma realidade. Ele conhece, ele sabe que quando aquelas pessoas escutarem os discípulos dizendo: o Senhor é quem pede, o Senhor é quem chama, o Senhor é quem nos ordena vir aqui buscar o jumentinho, de que aquelas pessoas, os donos daqueles animais, associariam rapidamente com o texto. Talvez aquelas pessoas pensassem sobre essa passagem a vida delas todas, e finalmente o texto bíblico se encaixa com a realidade, e quando isso acontece não há uma outra resposta a não ser obediência. É isso que deve acontecer nas nossas vidas, quando nós estamos com as nossas mentes saturadas da palavra de Deus. É que um dia a realidade nos surpreende, e você vai ver cada parte da Escritura casando perfeitamente com o momento, e o que lhe basta? Obediência. Você vai obedecer a palavra de Deus e vai ver isso como a única alternativa. O Senhor manda chamar. O Senhor manda chamar. Aquelas pessoas obedeceram, os discípulos obedeceram, e agora está Jesus, montado em um jumentinho, entrando manso, caminhando para Jerusalém. Ao longo do caminho, aquelas pessoas, tanto aquelas que iam à frente, quanto aquelas que iam atrás dele, clamavam em uma só voz: Hosana. O que isso significa? O clamor do Salmo 118 fica claro que Hosana é um clamor de pedido de ajuda. Hosana, para nós cantamos Hosana hoje como Deus que salva, o Deus que nos salvou. Mas para aquelas pessoas era um desejo. Jesus nos salva, Deus nos salva, Senhor nos salva. Quem pode nos salvar? Quem pode nos livrar do Império Romano? Quem pode realmente trazer libertação para o povo? Há anos essas pessoas, elas vivem a tragédia de ser escravo de outros povos, sejam os persas, sejam os egípcios, sejam os gregos, os romanos, sejam os babilônios.
Essas pessoas vivem uma vida de prisão, uma vida marcada pela violência, uma vida marcada pela miséria, uma vida marcada pelas duras penalidades humanas. O pecado vem se desdobrando sobre a vida. Imagina o tipo de sofrimento, imagina que nação é essa, uma nação que tem o seu ego ferido, que a sua autoestima está devastada. Talvez o clamor seja autêntico: salva-nos. Será que o grito dessas pessoas era um grito apenas por salvação política, material, social? Nós queremos ser uma nação livre, nós queremos ter o nosso próprio rei. Será que esse é o único clamor? Parece que não. Parece que essas pessoas, elas querem ser livres de verdade, não somente livres do Império Romano, mas livres do pecado, livres de Satanás, livres do peso da lei, livre dos fariseus e saduceus que dificultavam o caminho até Cristo. Livres de verdade, livres como nós fomos criados, como Adão e Eva eram antes do pecado, livres. Quem não deseja ser livre aqui? Quem se sente que de alguma maneira estão tentando nos aprisionar, nossa mente, nosso coração, nossas emoções, e a gente deseja por liberdade? Talvez seja por isso que férias é uma coisa tão bom. A gente fala assim: olha, era essa vida, eu não queria ter compromisso com nada, né? Eu queria viver a beleza, a alegria. Mas a verdade é que a gente vive nesse mundo escoltado pelos nossos opressores. E eu não estou falando de pessoas exatamente, estou falando de ideias, eu estou falando da nossa condição espiritual. Quem pode nos salvar? As pessoas clamavam: Hosana. Olha lá o versículo 9: e as multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi. É verdade, a salvação tem que vir da casa de Davi. A salvação, ela tem que fazer sentido com as profecias de que o Messias seria um da casa de Davi. E aqui nós temos Jesus, da casa de Davi. A gente começou esse ano, ou o ano cristão, falando sobre isso, de como Jesus pertence à linhagem de Davi. É assim que o livro de Mateus começa, descrevendo a linhagem de Jesus, de como ele pertence à casa de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é esse que vem em nome de Jesus. Jesus marcha em nome do Senhor. Nós poderíamos dizer, talvez com maior clareza do que aquela multidão, de que Jesus é o Senhor. Não que apenas ele vem marchando em nome do Senhor, mas que ele é o próprio Senhor, o Salvador das nossas almas. Ele é o nosso Rei, o nosso Messias prometido, de que ele vem marchando ao nosso encontro, não contra nós, mas a favor, ao nosso favor. Hosana nas maiores alturas. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus. O que é a boa mensagem do Evangelho? O que é o Evangelho? É alguém pedindo a Deus salvação e encontrando em Deus salvação. Porque os nossos clamores, eles poderiam ficar isolados, sem resposta, mas não. Quando nós clamamos, salva-nos, ó Deus, nós recebemos uma resposta clara, estampada e crucificada naquela cruz. Está aí a salvação de vocês. Está aí a salvação de vocês. Olhe para o Cristo, olhe para o sacrifício, olhe para os cravos nas mãos, a coroa do crucificado. Olha aí a salvação de vocês. A nossa salvação, ela é concreta, ela é real. Esse é o tipo de salvação que nós precisamos. Não apenas uma salvação dos impérios desse mundo, dos Césares desse mundo, mas uma salvação espiritual, real. Quando Jesus, versículo 10, entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? Perceba bem que as pessoas ainda não chegaram ao pleno conhecimento de Jesus. E enquanto uns cantam, outros dizem, outros estendem ramos ao longo do caminho, muitos perguntam: quem é este? Quem é esse que chega dessa maneira aqui? Quem é este? E talvez seja essa pergunta que o mundo faz hoje: quem é Jesus? Talvez as pessoas dizem: não, Jesus é o Jesus do Natal,
Jesus é o Jesus da televisão, Jesus é o Jesus da série, Jesus é o Jesus lá que eu vi a imagem dele na igreja que eu ia com a minha avó. Talvez as pessoas façam perguntas sobre quem seja Jesus, e essa pergunta é legítima e merece uma boa resposta. O que você responderia hoje? O que você responderia hoje para essas pessoas se você pudesse falar para elas quem é Jesus? Você diria coisas superficiais e infantis a respeito de Jesus? Ou você diria, ele é o Messias prometido, o filho de Davi, ele é o Salvador das nossas almas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus de Deus, luz da luz. O que você diria? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você se relaciona com um Jesus que é um espantalho daquilo que disseram para você, daquilo que construíram para você? Ou você realmente conheceu Jesus, andou com Jesus e foi salvo por Jesus? Quem é Jesus? Em que você crê? Vamos trocar essa pergunta? Em que você crê? Qual é a sua crença? Você que se diz crente, você crê em quê? Em que tipo de Jesus você crê? As multidões estão perguntando, quem é este? O que você diria? São perguntas que você deveria pensar profundamente, para que a sua resposta não fosse uma resposta superficial e infantil. As multidões, elas respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Eles lembraram onde Jesus morava, de onde Jesus veio de Nazaré. Inclusive, pode vir alguma coisa boa, pode vir algum profeta bom de Nazaré, porque os profetas bons, eles nascem aqui, eles não nascem lá. Mas Jesus é um profeta que veio de lá, talvez uma exceção de Deus. A ideia de ser profeta, inclusive, ela remete a isso. O que é um profeta? É alguém que é poderoso em palavras e obras. Porque os profetas do Antigo Testamento eram assim. Eles falavam em nome de Deus. Eles traziam os oráculos, eles guiavam o povo, muitas vezes duros, muitas vezes magníficos. A gente lembra de Moisés, da sua autoridade, daquilo que ele devia fazer, da sua responsabilidade, de levar aqueles corações e aquela nação para Deus, de como ele lidou com aquelas coisas todas. Nós nos lembramos dos profetas, desde aqueles que são conhecidos pelos seus grandes milagres, até aqueles profetas rápidos, como Jonas, que vai e prega um sermão curto e fim da sua história. Mas nós sabemos que todos eles são importantes, porque eles falavam em nome de Deus, os seus feitos eram feitos poderosos em Deus. Será que Jesus é um profeta? Talvez ele seja, porque a gente escutou os sermões dele. Nós estávamos lá no meio da multidão, nós vimos quando ele chamou Lázaro para fora. A sua palavra foi poderosa. Ele disse, vem Lázaro, e o Lázaro veio. Talvez Jesus realmente tenha uma palavra poderosa. A gente viu os feitos de Jesus. Nós estávamos lá na multiplicação dos pães. Os feitos dele foram extraordinários. Talvez ele seja realmente um profeta de uma categoria extraordinária. Ele faz milagres, ele anda sobre as águas. Ele restaura a vista aos cegos. Do barro ele faz um olho novo. Ele faz o paralítico andar. Jesus é um profeta? Sim, Jesus é um profeta, mas não um profeta igual aos outros. Ele é o sumo profeta, ele é o profeta, ele é maior do que todos eles. Jesus sim é um profeta porque ele aponta para Deus e o caminho para Deus, e a palavra dele é a palavra de Deus. Se os profetas ouviam Deus e falavam, agora o próprio Deus fala por meio de Jesus. Ele é o profeta, é verdade. Se os profetas faziam coisas em nome de Deus e sob a direção de Deus, agora o próprio Jesus faz. Onde as suas mãos tocam, coisas extraordinárias acontecem. Ele é o profeta. Mas que a gente lembre que esse profeta também é o nosso sumo sacerdote, também é o nosso sacrifício supremo, como diz Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 10. A sua realeza demonstra o seu poder, a sua realeza demonstra a sua majestade, mas a sua humildade, neste exato momento, demonstra que ele está disposto a ir à cruz por essas pessoas.
que Ele é o rei, Ele é o rei, é verdade. Ele tem poder, Ele tem autoridade para despedaçar as nações. E nós não podemos esconder essa dura mensagem do Evangelho, de que os inimigos de Deus perecerão. Tiago, mas que absurdo. Não, é justo, é isso, é o que vai acontecer. No entanto, esse que poderia usar de violência contra todos nós aqui nessa manhã, porque todos nós pecamos contra Deus, humildemente nos oferece a si mesmo naquela cruz, como um cordeiro mudo. O seu sacrifício nos deixa perplexos, porque nós estávamos preparados para ser sentença. A gente sabia que a condenação era justa contra nós, de que era isso que nós merecemos. O que é uma pessoa que entendeu a graça de Deus? É uma pessoa que diante do tribunal de Deus, diante da santidade de Deus, fala: eu mereço a punição, eu mereço a morte, eu mereço o castigo. Mas o que essa pessoa recebe? Graça, benevolência, misericórdia. Deus nos dá a salvação. Por isso que a gente, o que resta a gente fazer? Se dobrar, lançar as nossas vestes, os nossos mantos, se dobrar diante do Rei, que poderia vir em violência contra nós, mas vem em humildade, num jumentinho. E a gente pode cantar Hosana, a gente pode cantar as verdades, salva-nos, ó Deus, sabendo que Ele vai nos salvar, que Ele nos salvou. É verdade, nós não podemos esconder a realidade de que esse mesmo Senhor que vem agora em mansidão e humildade, voltará uma segunda vez. Que nós sejamos encontrados entre aqueles que foram vencidos, aqui, ó, no coração. Que nossa oposição a Ele seja ela toda derrotada diante da mensagem clara, objetiva e humilde do Evangelho. Salvação, essa é a mensagem do Evangelho. E eu queria pensar em algumas coisas ao longo desse texto que poderiam primeiro trazer para a gente mais clareza. Primeiro, uma implicação clara para a gente viver em sociedade. A escolha de Jesus, ela não é por um jumentinho, ela não é um ato isolado, ela é uma declaração de que contra os Césares desse mundo, os imperadores desse mundo, Jesus não precisa agora vir com o seu poder, vir com toda a capacidade de ferir. Jesus vencerá todos esses imperadores, reis, todos esses poderosos com a cruz. A espada que Jesus fere os tronos desse mundo é a sua cruz. Os reis se prostrarão diante do Cristo crucificado. Cristo crucificado. Esse Cristo não está montado em uma máquina de guerra. Esse Cristo está montado num jumentinho. O reino de Deus nos convoca a proclamar esse tipo de reino. O Evangelho de Deus nos convida e nos convoca a proclamar esse tipo de realidade. Talvez você olhe agora para os reinos desse mundo, os poderosos desse mundo, os tiranos desse mundo, e você pensa: por que Jesus não acaba logo com esses caras? Por que Jesus não fere agora esses poderosos, que têm armas que podem devastar, matar multidões? Por que Jesus não acaba agora? Talvez essa seja o nosso conceito de resolução de problemas. Talvez você ache que a solução desse mundo seria um governo caindo, um tirano caindo, um tirano morrendo, e talvez isso faça parte da nossa realidade humana, de que tiranos cairão, reinos cairão, mas isso talvez só prorrogue o nosso sofrimento, ou só nos dê a impressão de que as coisas estão dando um jeito no nosso mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esse mundo nosso não tem solução. Por mais que você fale, não, cara, não pode pensar coisa dessa. Você não está entendendo o que Jesus vai fazer? Ele vai resetar essa realidade. Do jeito que está, não funciona mais. Como os homens operam nesse mundo, não funciona mais.
que nós podemos fazer é resistir com o evangelho, é limitar o poder do mal no mundo, por enquanto, lutar, tentar, reescrever, reestruturar por hora. Você não está entendendo? De que haverá um dia que todos os tronos se dobrarão diante de Deus, diante de Jesus, e reconhecerão que só um rei é possível nesse mundo, que só um império pode acontecer nesse mundo, só um reino pode existir nesse mundo, e não é o dos homens, mas sim o de Deus. Nós aguardamos o dia que isso vai acontecer. Talvez nós mesmos não consigamos resolver o nosso problema nesse mundo, alcançar a paz mundial, talvez a gente não consiga. Pelo contrário, a gente, ao buscar a paz, fazemos mais guerra. Até quando a gente vai viver assim? Até quando a gente vai viver assim? Matando e sendo matado, para talvez garantir um futuro. Esse sangue vai escorrer, vai ser derramado no solo do nosso mundo, até que Jesus venha. Mas quando Ele vier, e essa é a nossa esperança, nós poderemos experimentar uma realidade que a gente nunca viu, um reino de paz e de justiça. Não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverá mais discriminação racial, não haverá mais corrupção, não haverá mais abandono de pais aos seus filhos, não haverá mais a violência doméstica, não haverá mais os abusos, nós não precisaremos mais ficar preocupados com os nossos filhos, nós não vamos precisar mais discutir as questões da nossa cultura, nós não precisaremos mais estar em guerra, porque Jesus estabeleceu o seu reino de paz. Enquanto isso, a gente fica assim, o nosso coração fica perturbado, as suas emoções num ano como esse, um ano que vai ter eleição de novo, que a gente fica maluco. Enquanto isso, você fica aí sendo tentado e levado, e aquela coisa perturbado, e meu Deus, o que vai ser? Mas eu queria te convocar hoje, lembra desse sermão, lembra desse sermão nos próximos meses. Jesus é o seu rei, lembra disso. Jesus é o seu rei, você pertence a uma outra realidade. Você está aguardando uma outra realidade, você está esperando novos céus e nova terra, e lá as coisas vão ser do jeito que devem ser. Enquanto isso, luta. Enquanto isso, a gente vai tentando e vendo, improvisando, mas vai chegar um tempo, meu irmão, você vai poder abaixar suas armas. Paz, shalom de Deus. Talvez a gente precise hoje olhar para aquele Messias, cavalgando em um jumentinho novo, nunca foi montado, e aquela paz entrar dentro do nosso coração e falar, olha aqui, é para essa paz que Jesus me convida. Eu sei, os reinos desse mundo, os tiranos desse mundo nos incomodaram ele também. Muitos deles serão oposição a nossas vidas aqui. Não estou falando de um pacifismo, não estou falando de pacifismo, estou falando de paz. Eu estou falando do evangelho da paz, o evangelho da justiça de Deus. É disso que nós precisamos lembrar nessa manhã. Talvez o problema da igreja hoje, ou o nosso problema hoje, não seja necessariamente tiranos que estão sobre nós. Talvez sejam tiranos que estão em nós, nos nossos corações. Os tiranos das nossas almas. Quem governa sobre o seu coração. Talvez esses tiranos influenciem muito mais você do que qualquer outra pessoa aí fora. Qualquer outro general, presidente, imperador, qualquer pessoa. Talvez o tirano aí no seu coração, e que talvez guie e determine a sua vida, seja a tirania das suas emoções desreguladas, o medo, a ansiedade, o amanhã, a tristeza. Talvez esses sejam os tiranos hoje que têm nos feito sofrer. E eu queria te lembrar de uma coisa: Jesus é o seu rei. Jesus é o rei do seu coração. Que Jesus assuma esse lugar hoje aí no seu coração, meu irmão. Você não precisa mais viver controlado, encarcerado pelos sentimentos desregulados.
E eu não estou negando que eles existam e sejam reais. Eu estou dizendo que existe uma verdade acima dessa realidade. Jesus é o seu Rei. Experimente a paz de Deus hoje, no seu coração, na sua mente, na sua vida, te guiando. Experimente o que a Bíblia diz de paz que excede todo entendimento. Em meio às guerras internas, em meio às guerras externas, em meio às muitas vozes nesse mundo, silencie todas elas e digam: calem a boca, o meu Rei está marchando, o meu Rei está marchando, é o meu Salvador, é Ele quem irá me salvar de todos vocês. Quando o Evangelho se torna algo tão real a ponto de afetar as suas emoções, a sua vida, a sua crença, quando? É isso que a gente tem que procurar a partir de hoje. Não só um Evangelho que lida com as questões políticas, econômicas, materiais, logísticas do nosso mundo, mas um Evangelho que transforma a gente de dentro para fora. Talvez você precise experimentar isso hoje. Talvez você precise dizer para Jesus: salva-me, salva-me de mim, salva-me dessas coisas que eu tenho passado, das minhas angústias, dos meus medos, dos meus temores. As minhas ansiedades têm dito tanto quem eu sou, como eu devo viver, e eu quero me lembrar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor fez por mim, de que eu sou um filho e uma filha de Deus, de que não vivo para mim mesmo, de que o Senhor pode fazer toda a transformação necessária que eu preciso em mim. Você precisa crer no Evangelho, meu irmão. O Evangelho é real. O Evangelho é real. O Evangelho pode hoje transformar a sua vida. Deus se importa com você. Deus se importa com o que você sente, com o que você está passando. Deus se importa com você. O Evangelho pode ser real hoje para a sua realidade, para aquilo que você tem passado, para as suas angústias. Que Jesus assuma o trono do seu coração hoje. Mas uma outra realidade, essa realidade, ela é definitiva e suprema, é a realidade espiritual, de que o Evangelho, ele representa a transformação final, não só da nossa realidade física, da nossa realidade emocional, psicológica, mas também da nossa realidade espiritual. Porque a gente sabe que se todas as pessoas se dobrarão seus joelhos diante de Jesus naquele dia, isso significa que Jesus venceu sobre a morte. Isso significa que o inimigo das nossas almas, Satanás, o pecado e o inferno foram vencidos de verdade. Satanás foi vencido naquela cruz. A morte foi vencida naquela cruz. O pecado foi vencido naquela cruz. Eles não podem mais nos escravizar. Eles não podem mais definir o nosso destino, o nosso futuro, a nossa realidade. Jesus é o Cristo vitorioso. Esse Rei venceu os nossos inimigos espirituais. Que nós possamos nos lembrar definitivamente disso, de que o Cordeiro de Deus venceu. Quem é digno de desatar os selos? Jesus, o Cordeiro, aquele que foi à cruz, o crucificado, aquele que derramou o seu sangue. Ele é digno. A morte de Jesus, ela tem implicações diretas em você. Talvez você não veja agora muita coisa mudando. O que significa isso? Uma pessoa deitou, né, nessa caixa d'água, foi lavada com essa água. O que isso significa? Talvez imediatamente, talvez externamente, nada significa. A pessoa entrou e saiu a mesma pessoa. Mas nós temos que lembrar que o Evangelho é uma realidade, uma verdade espiritual. Aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus, têm as suas vidas transformadas. Eles não precisam mais temer a morte. Eles não precisam mais temer o inferno. Eles não precisam mais temer Satanás. Por quê? Porque o seu Senhor venceu sobre todos eles. Isso que significa dizer que Jesus é o seu Rei, o seu Senhor. De que agora Ele governa toda a sua vida. Ele governa tudo. Você agora tem um Rei. Você agora não precisa viver para si mesmo. Você não precisa mais ser o Rei da sua vida. Você não precisa ser mais aquele que eu estou no controle da minha vida. Você não precisa estar mais no controle da sua vida.
Eu sei que as pessoas falam, não, você tem que estar no controle da sua vida, assuma a rédea da sua vida. Existe uma meia verdade nisso aí, mas eu queria te dizer que Jesus deve estar no controle da sua vida. Jesus deve estar sentado no trono do seu coração. E é lá que você adora Ele, e é lá que você se prostra diante dele e fala, tudo te entrego, todo o meu ser, tudo para ti. É isso. Talvez o meu manto aqui, que eu lanço sobre Jesus, talvez sejam trapos. Mas essa atitude deve ser tomada hoje. Lance tudo diante do seu Senhor. Diga a Ele, salva-me, salva-me, eu preciso disso. Jesus não veio para reformar o sistema do mundo, eu já falei isso com você, mas para implantar o novo reino. E esse reino começa dentro de nós. É um reino invisível. É na igreja de Jesus, é o reino de Jesus. É aqui que Ele nos fala, é aqui que Ele nos trata, é aqui que Ele vai cuidando do seu povo e fortalecendo esse exército. Mas é uma música que é tão bonita. Ela fala de uma pessoa que se preparou para a guerra, mas chegou lá, a guerra estava vencida. E o trabalho que restou foi cantar a história, dizer para as pessoas como foi essa guerra. Às vezes a gente se prepara para isso, mas eu queria te dizer isso nessa manhã. Jesus venceu a nossa guerra. Eu sei que você estava disposto a lutar, e muitos de nós temos lutado. Mas olha só, Jesus venceu a nossa batalha, a nossa guerra, venceu o nosso inimigo. Nos venceu. Porque nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos venceu, nos fez amigos, filhos, nos adotou. Imagina isso, que loucura. Num mundo como esse, eu nunca vi uma coisa dessa. Um inimigo ser adotado pelo seu... uma pessoa que era o seu inimigo, nunca vi isso. Mas no Evangelho é justamente o que acontece. O nosso Deus nos adota por intermédio de Jesus. Eu poderia dizer tanta coisa nessa manhã, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Jesus é o seu rei? Jesus governa sobre a vida? Toda a sua vida está diante dele. Você tem coragem de dizer isso para Jesus? Jesus, tudo pertence a ti. Eu não quero mais que nenhuma área da minha vida, parte da minha vida, seja desassociada da realidade de que o Senhor é rei. Quero que tudo na minha vida seja uma expressão de louvor, de adoração, seja um dobrar dos meus joelhos, um lançar os meus mantos, tudo. Meu trabalho, a minha casa, como eu crio os meus filhos, como eu estudo, como eu penso, tudo. Você tem coragem de colocar tudo diante de Jesus e dizer, Jesus é o centro da minha vida? Você tem coragem de confessar Jesus como o seu único Senhor? Não é confessar Jesus como Senhor, é como o único. Você tem coragem de dizer para todos os seus ídolos, todos os deuses, todos os reis da sua vida, dizer, vocês estão destronados, demitidos a partir de hoje. Somente Jesus pode dizer alguma coisa ao meu respeito, somente a Jesus eu devo obediência, somente a Jesus eu devo adoração e louvor, somente Jesus, eu só viverei para Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Eu espero que sim. Essa multidão aqui, muitos deles, daqui a alguns dias, eles estarão dizendo naquele lugar, junto com tantas outras pessoas, crucifica, crucifica. Muitos deles, a emoção desse momento passará, e o que prevalecerá no final dessa semana será o desejo do coração deles de pecado, de oposição contra Deus. Que nós não sejamos encontrados entre eles. Que no domingo nos emocionamos com a chegada de Jesus e na sexta-feira nos alegramos com a sua morte. Que nós não sejamos encontrados entre eles. Que no domingo somos cristãos verdadeiros, cantamos com alegria e na segunda-feira servimos a Satanás, ao pecado, ao sistema desse mundo, aos reis e imperadores desse século. Que nós não sejamos encontrados. Ai de nós, mas bem-aventurado aqueles que se encontraram em Jesus e se entregaram a Jesus.
bem-aventurados são vocês, se essas verdades que foram ditas aqui hoje, são verdades para vocês hoje e eternamente. De que nós, como nós cantamos aqui, nós louvaremos ao Senhor, estenderemos as nossas mãos e cantaremos eternamente o Evangelho, as boas novas, as verdades de Deus. Que nós sejamos encontrados entre eles. Amém?